ao adquirir a nacionalidade americana, perderá a brasileira? Essa foi a pergunta feita pela minha filha Luísa. O que acontece quando você opta pela nacionalidade estrangeira? Você perde a brasileira? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu vou comentar hoje uma pergunta feita pela minha filha Luísa sobre o que acontece quando um brasileiro opta por outra nacionalidade, no caso, a americana. Para quem foi meu aluno, conhece a Luísa desde sempre, ela foi os exemplos na minha aula, a loirinha de cabelos cacheados e olhos azuis. Hoje já está uma moça e ela me perguntou então o que acontece. Vamos lá então. Para que a gente possa compreender, nós temos que fazer uma retrospectiva do que diz a legislação brasileira no tocante à nacionalidade. E nós estamos lá no artigo 12 da Constituição. Bom, sobre a aquisição da nacionalidade americana, eu gravei no vídeo anterior e foi por isso que a Luísa então se interessou no assunto. Segue aqui no descritivo para vocês. Bom, como é que acontece? Via de regra, o direito internacional no geral, ele tenta evitar que as pessoas tenham polipatria e apatria, ou seja, não tenham pátria ou tenham muitas pátrias. E o direito brasileiro segue nessa mesma esteira, dizendo o seguinte lá no parágrafo 4º do artigo 12. Olha lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Bom, essa forma serve só para brasileiros naturalizados. Então, não é o caso da minha filha, nem o meu, talvez não seja o seu, que somos brasileiros nato, que diz exatamente o artigo 12, que é um brasileiro nato, nascidos na República Federativa do Brasil, de pais brasileiros ou mãe brasileira, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, os nascidos no estrangeiro, cujos pais estão a serviço da República Federativa do Brasil, os nascidos no estrangeiro, cujos pais são brasileiros, ou pai ou mãe brasileira, que tenham sido registrados em embaixada, repartição consular, para aí parar. Ponto. Dá uma olhadinha lá no artigo 12. A questão reside no inciso 2º do parágrafo 4º. Olha lá. Adquirir outra nacionalidade. Então, quando você adquire outra nacionalidade, você perde a brasileira. Salvo. E aí nós temos 3 exceções. Primeira delas, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então você é filho de italiano, você é filho de francês. Joia? Então você adquiriu originariamente a nacionalidade. B. A imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para exercício de direito civil. Então vamos lá. São 2 situações. Então, você não vai perder a nacionalidade brasileira se a norma estrangeira exigir que você adquira a nacionalidade brasileira como condição de permanência ou para exercer direito civil no país. E aí é que está o grande problema. Quem foi meu aluno antes de 2017 sabia que eu falava, olha, na prática não há exemplos, porque a lei estrangeira sempre exige algo do seu, da pessoa que está adquirindo a sua nacionalidade. E ela o faz sempre para exercer um direito civil ou como condição de permanência. Então, na prática, nós não temos exemplos. Acontece que, em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou uma decisão num caso específico exatamente de uma brasileira que adquiriu a nacionalidade americana quando casou com um militar americano. E aí a situação, na verdade, versava por extradição. Então,
a brasileira tinha supostamente matado o seu cônjuge e fugido para o Brasil. E a justiça americana pediu então a extradição dela. Acontece que a legislação brasileira diz assim: o brasileiro não será extraditado. No caso, o brasileiro nato. O naturalizado pode, se ele cometeu o crime antes da naturalização ou se ele comete a qualquer tempo tráfico internacional de entorpecentes. Ponto. Então, mas ela era uma brasileira nata. E aí o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, com o voto de divergência do ministro Marco Aurélio, do qual eu concordo, relatoria do Barroso, certo? Ministro Barroso, do qual eu não concordo. Ele diz o seguinte: a pessoa tem green card, ela tem uma residência permanente nos Estados Unidos. Então, ela faz uma opção pela nacionalidade americana livremente. E então, exatamente é a questão da Constituição. É a hipótese em que ela perde a nacionalidade brasileira, uma vez que ela optou livremente por outra nacionalidade. E aí, a decisão então determinou a extradição daquela brasileira, ao arrepio da Constituição brasileira. Por quê? Porque, veja bem, não é verdade o que está escrito no voto. O voto está equivocado. Só que esse voto está gerando repercussão. O ministro de Justiça tem determinado a perda da nacionalidade de várias pessoas, sendo confirmado isso em 2019, agora em março de 2019, pelo ministro Lewandowski, que o brasileiro que optar pela nacionalidade americana perderá sua nacionalidade brasileira. Isso é um absurdo. Por quê? Porque quando você tem green card, você não pode exercer todos os seus direitos civis. Por exemplo, você não pode votar nos Estados Unidos. Então, se você quer votar nos Estados Unidos, você tem que adquirir a nacionalidade americana. Então, veja, se você é contra o presidente X, a ideologia do presidente, como é que você pode ser, residindo nos Estados Unidos, manifestar-se contrário àquele presidente? Adquirindo a nacionalidade americana e votando contra ele ou no candidato opositor. Então veja, exatamente a exceção prevista na Constituição brasileira. Você optou pela nacionalidade americana para exercer um direito civil que você não tinha quando você tinha green card. Outra, você não pode exercer cargos federais quando você tem green card e você pode exercer funções públicas federais quando você é um cidadão americano. Outra, você não tem o direito de sair dos Estados Unidos por mais de 6 meses. Ficar fora dos Estados Unidos por mais de 6 meses quando você tem green card. Quando você é cidadão americano, você pode ficar um tempo no Brasil, faz um tratamento médico, por exemplo. Então, eu tenho casos no escritório de clientes que estão fazendo um tratamento de câncer no Brasil e estão preocupados porque tem green card. Se ela tivesse optado pela cidadania americana, ela poderia ficar despreocupada. Por quê? Veja no vídeo que eu comentei lá. Se você ficar mais do que 6 meses, a imigração vai te perguntar o porquê que você está fora do Brasil. Agora, fora dos Estados Unidos, residindo fora dos Estados Unidos. Agora, se você ficar mais de 1 ano, pode ter certeza, você tem que solicitar a sua saída justificadamente, sob pena de perder o green card. Então veja que situação muito complexa. Então, no meu entender, completamente equivocada. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso em março de 2017, explicando isso, mas segue aí. Então, no meu entender, como professor de Direito Internacional, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro foi proferida ao arrepio da Constituição brasileira. Que duas coisas. Uma, protege que o brasileiro nato, apenas em situações excepcionais, perca a sua nacionalidade como brasileiro nato. 2, que o brasileiro nato não será extraditado, ainda que ele tenha cometido um crime. Ele cumpre no Brasil. Joia? Então veja, esse é um detalhe muito importante. Mas o Supremo, como professor de Direito Internacional, eu fico indignado com essa decisão. Mas a decisão do Supremo Federal é essa. Adquirir a nacionalidade americana, perderá a brasileira. Claro que não é automático, precisa ter uma manifestação, mas é assim que o Supremo tem entendido. Tranquilo? Espero ter ajudado aí vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!